Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, uma universidade e um lar de esperanças. E a palestra de hoje é um tema muito simples: brilhe vossa luz. Como eu não sei o que é isto, e sei que vocês sabem, e vou tentar acessar a luz de vossas consciências e aprender com o que eu acessar, porque ficou muito claro no Evangelho de Jesus: pedi e obtereis as oportunidades de trabalho no bem. Batei às portas do conhecimento com intenções enobrecedoras, elas se abrirão. Busca o que lhe cabe, porque a cada um será dado conforme as suas obras, que encontrarás exatamente o que necessitas. Se fôssemos fracionar a consciência, o espírito imortal, para facilitar a compreensão, dividiríamos, conforme muitos estudiosos o fazem, em 4 dimensões a consciência. O superconsciente, onde nós podemos chamar de o ser imortal de fato. O subconsciente, que é um setor através do qual esta consciência conduz os conteúdos psicofísicos de uma forma automática, praticamente sem a nossa consciência e interferência. O consciente, que é o nosso campo de atuação como co-criadores nesta realidade. E o inconsciente, como um oceano de possibilidades, de experiências não aprimoradas, aguardando promoção. Para Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e muitos outros luminares, André Luiz, por exemplo, o superconsciente é o reino de Deus em nós. O que há de mais puro e nobre, o que não retroage, o que não retrograda. O consciente está sendo coordenado por uma fração diminuta desse superconsciente. O subconsciente está mais gerenciado pelo superconsciente do que pelo consciente, mas normalmente recebe as interferências do inconsciente. Nossas paixões, nossos traumas, nossos medos, nossas dificuldades, que geram normalmente por falta de conhecimento, a insegurança, a ansiedade, o desespero, a depressão e várias outras problemáticas. Quando Jesus afirmou-nos: sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós, farão coisas maiores do que agora faço, podemos completar com Leon Denis, como falamos hoje de manhã na palestra, com o título de Querer, Saber, Amar. Normalmente queremos a cura física, e por não saber que temos as potências para que isso ocorra, transferimos o que nos cabe fazer para outras mãos. Até hoje eu não encontrei a cura em qualquer fração ou expressão da medicina acadêmica, da medicina clássica às alternativas. O que eu encontrei foi apenas alívio dos efeitos das dores que eu mesmo criei pelos meus desequilíbrios, pelas experiências indevidas, que vai na contramão das leis de harmonia. E mesmo buscando assistência espiritual e encontrando em obras como de Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e outros, o máximo que a medicina espiritual fará por nós é aliviar os efeitos. A correção das causas só ocorre com a nossa mudança. Por isso, em mais de uma vez, Jesus afirmar: a sua fé te curou. Jamais afirmou: eu curei você. Agora vá e mude o comportamento.
vai, não peques mais, para que não te ocorram coisas piores. E nesses breves instantes que vamos conversar, vocês vão perceber que é muito simples acessar a nossa consciência. E eu explico que é simples, o porquê que isso é simples. Porque eu que encarnei neste corpo, não sou a minha totalidade. Isso está no próprio Kardec. E ele interrogou a consciência que é a totalidade, e ela, que é o Deus da expressão atual, sabe corrigir, sabe provocar a cura instantaneamente, que é o que ele buscava. Assim como encontramos nas obras de Leon Denis, de Gabriel Delane, de Camille Flammarion, de Gustave Gelée, de Alexandre Aksakov e de vários outros luminares da época de Kardec e de lá até os dias atuais. A cada um conforme as suas obras. Por exemplo, se eu deixar o microfone agora, como atleta que fui, mas ainda tenho conhecimento, e começar a exercitar os meus músculos, intencionando fortalecer os músculos de vocês, isso ocorrerá? Os meus ficarão muito resistentes, cada vez mais habilitados para as tarefas, mas não me cabe e não tem como eu fazer por vocês o que lhes cabe fazer. Muitos acreditam que, após a palestra, que segundo o Dr. Chan, o médico da medicina espiritual, e o Dr. Newton Zebrack, médico do plano físico, ambos levaram a efeito um experimento que o professor Hugo, aqui em Campo Grande, na época começando em Três Lagoas, como cientista nato, que criou a sua própria câmera Kirlian, ele fotografava a aura de um paciente ou de um assistido antes dele receber a água magnetizada, por exemplo, da própria água e após sorvê-la, antes do passe, após o passe, antes da reunião mediúnica ou desobsessiva e após. Mas o Dr. Newton e o Dr. Chan está fazendo a mesma coisa e até agora catalogaram em quase 200 trabalhadores a mesma coisa. A fotografia antes da água magnetizada, depois, antes do passe e após, antes das cirurgias espirituais, porque ele pratica isso no Centro Espírita Obreiros do Amor e da Misericórdia em Embu das Artes, antes das reuniões de desobsessão e após, e antes da palestra que essa o professor Hugo ainda não tinha feito na época, e após a palestra, onde eles registraram o maior equilíbrio na aura humana, foi na palestra. Então, após a palestra, e durante uma palestra ocorre, numa hora de palestra, o equivalente a 1000 passes, se eu estiver atento, e termina a palestra, às vezes eu quero mais um. Será que funciona? Se eu não prestei atenção numa frase da palestra, aí eu terceirizo a minha responsabilidade e quero deixar o que eu criei para que os outros resolvam? Quero transferir para o banho de descarrego, para o sal grosso, para isto, para aquilo, para que eles trabalhem os meus desequilíbrios? E eu, como neto de benzedores, eu vou benzer você e pego o seu desequilíbrio e trago para mim? Eu fico chorando, bocejando, lacrimejando, e você vai numa boa arranjar mais coisa para depois trazer de novo. É assim? Porque na minha época era assim. Veja, a partir de agora nós fazemos um tratado. Não acredite em nada do que eu disser, mas não feche o entendimento só porque não compreender, se não compreender neste momento. E eu vou perguntar apenas 3 coisas. A mesma lei que rege o micro, rege também o macro? Ou existe 2 leis? É a mesma, porque são vários os autores. Deus, o próprio Cristo, a própria lei, dá prêmios.
ela obriga ou eles impõem. Temos a liberdade de pensar, de raciocinar, de duvidar, de indagar. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que vai ser o tema de segunda-feira, o poder da prece, uma frase que me chamou a atenção inicialmente, porque eu não havia prestado atenção no item 26 do capítulo 5 do próprio Evangelho. E é quase como se fosse uma pegadinha do próprio Allan Kardec. Se eu apresentasse com humildade e com sinceridade a Deus, ao Cristo, eles me concederiam paciência, coragem e resignação. Mas no item 26 do capítulo 27 já havia narrado o próprio Kardec que coragem, paciência e resignação são virtudes que se conquistam ou que se desenvolvem no exercício, não se ganha competição. Então, por mais que eu peça, por mais que eu agradeça, por mais que eu use a prece para louvar, precisamos compreender o que é isso. Eu estou fazendo uma breve propaganda de segunda-feira. Louvar para Emmanuel é na ação. Não é um processo de contemplação. Então, se eu quiser louvar a Deus, eu vou lembrar que Ele trabalha até hoje. E o Cristo trabalha também. E nós devemos ser imitadores, porque somos também filhos de Deus. E as leis regem todas as coisas, ou iguais para todos os seres. Se eu tiver que pedir alguma coisa, eu só posso pedir bênçãos, que para Ramatiz, na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, e para Emmanuel, em mais de uma obra, bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. Então, o máximo que eu vou pedir, oportunidade de trabalho no bem, por ser a cada um conforme as suas obras. E a agradecer para vários autores, dentre eles Joana de Angelis, na obra Psicologia da Gratidão, um grão de trigo, se ele desejar agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Trabalho. Então, a semelhança do que dissera a Chico Xavier, que para que a mediunidade dele tivesse bons frutos, ele precisaria de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E eu completaria hoje: trabalho, trabalho e trabalho, porque não há nada que progride sem trabalhar, porque tudo é movimento. E vou perguntar 3 coisas, ou 4, se me for permitido. Se vocês tivessem a oportunidade de plantar alguma coisa agora, alguma semente, o cultivo de algo do reino vegetal, vocês prefeririam a semente? Ou pegariam o bonde andando, já escolheriam um galho, uma árvore que pode gerar a muda a partir de um galho? Vou ficar só com 3 possibilidades para não complicar a coisa. Mas posso falar a 4ª também. Ou fazer uma enxertia, combinando 2 árvores, um limoeiro com a laranjeira, por exemplo. Ou, se quiser, a 4ª opção, uma enxertia com 40 árvores numa só. Uma árvore que produz 40 frutos, como nós temos no caso do biólogo americano que conseguiu essa proeza. Considerando a possibilidade que tudo é espírito, ou tudo tem um espírito animando, haveria um espírito nessa semente. Haveria também um animando este galho que gerou a muda. No mínimo 2 a enxertia, porque 2 árvores têm 2 consciências coordenando. E agora, no de 40 frutos, ou na árvore de 40 frutos, no mínimo 40 espíritos coordenando uma só realidade. É uma coisa absurda. Considerem a possibilidade de Kardec estar lúcido o suficiente, porque foi considerado uma das mentes mais lúcidas da falange do Espírito da Verdade,
um cientista nato, um teólogo, um filósofo, dessa possibilidade que eu vou dizer. Estão entendendo o meu raciocínio? Estão acompanhando? Quer que eu facilite a coisa, baixe um pouco o tom, ou possa aprofundar um tanto mais? Faço 3 perguntas antes, então. Quer que eu fale mais do mesmo a respeito do tema, ou acrescente alguma coisa no já dito? Fale alguma coisa diferente. Porque aí eu volto a fita e recomeço de outro formato. Acrescentar. Nesse acrescentar eu posso falar de coisas profundas com simplicidades ou de coisas simples com profundidade. Qual o modo que eu posso falar? Simplicidade. Aí eu vou ficar na superfície, não vou acrescentar coisa alguma. Eu vou pegar coisas profundas e vou falar quase gíria. Eu creio que não vai acrescentar muita coisa. E assim sendo, se me der a oportunidade de falar de forma profunda de coisas simples, quer que eu fale muita coisa de pouca coisa, ou pouca coisa de muita coisa? Quer que eu pegue apenas um ponto e aprofunde a questão para entendermos as minúcias, ou fale de um monte de coisas sem dizer coisa alguma? Então vamos considerar a possibilidade. Allan Kardec acredita que o Cristo é a alma do mundo. E todas as consciências encarnadas e desencarnadas, todos os espíritos, fazem partes desta alma. Ou seja, o Cristo está manifestando simultaneamente mais de 7 bilhões de almas encarnadas e mais de 50 bilhões de almas desencarnadas simultaneamente. Ele está coordenando tudo isso simultaneamente. Considerando a possibilidade de que cada célula é uma consciência em nosso corpo, e segundo o Dr. Deepak Chopra, o corpo biológico tem mais de 600 trilhões de células, a alma, o que está encarnado, deveria saber coordenar, no mínimo, essas células. E eu pergunto a vocês que são as almas encarnadas, frações diminutas dessa consciência imortal que nós chamamos de espírito ou superconsciente. Vocês sabem como as células funcionam? Conhece a quantidade de moléculas que tem dentro de uma célula e cada uma delas com as suas funções? Conhecem cada átomo dentro de uma molécula e cada um com suas funções? Somos o espírito ou somos uma alma? Porque se fôssemos o espírito encarnado, ele já foi um átomo, já foi uma molécula, já foi uma célula, um tecido, um órgão, um sistema, um corpo. Hoje está gerenciando uma infinidade de corpos. Porque o corpo perispiritual não é construído ou constituído apenas de 7 dimensões vibracionais. São incontáveis. E quantas almas um só espírito estaria animando? Isso é Kardec. E eu peço a gentileza para que alguém venha ler um trechinho da Revista Espírita com Kardec. Por favor, alguém que gosta de ler. Então chegue para cá. Tem cachê no final, se for o caso. Chega para cá, meu amor. Esse trechinho, eu seguro. Segundo aqui. Aqui. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados, acréscimo nosso, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências
encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior que constitui, propriamente falando, a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Obrigado. É o Kardec na Revista Espírita. Vocês já ouviram falar em alto e bom som, Paulo de Tarso, somos células do corpo do Cristo. E ao mesmo tempo, somos membros uns dos outros. Para Leon Denis, tudo que existe no universo existe em nós. E tudo que existe em nós existe no universo. Vocês já ouviram alguém conversar com uma orquídea e a interação e a permuta do energismo da sua consciência com a consciência da própria orquídea faz com que a orquídea comece a florescer, orquídea essa, segundo os experimentos que fizemos, que já estava com 10 anos e nunca havia florescido. E após um diálogo terno e amoroso, enviando forças e estímulos para a consciência da orquídea, e a criatura que hoje conversa com a orquídea, um dia já foi e já animou uma orquídea, sabe o que faz, e por isso acelera o processo de evolução da própria orquídea, e ela começa a florescer e não para mais. E um outro experimento foi feito com esta pessoa, que conseguiu essa proeza, e a sua amiga que não conseguira, parece que não convencia a orquídea a desabrochar os seus talentos. Pedimos para que durante uma palestra levasse a orquídea que já floria e colocamos em cima de uma mesa como esta. E colocamos ao lado a orquídea que não se encorajou, que ainda não florescera. Na palestra não falamos nada a respeito de. Mas 1 mês e meio após, elas nos ligaram dizendo que a orquídea havia florescido. 3 meses depois, a segunda florada. Só sabe mandar quem sabe fazer. Por isso a autoridade moral de quem sabe. E ao mesmo tempo, agora vamos trabalhar algumas possibilidades. Eu sei, porque Chico Xavier escreveu. E eu gostaria de alguém para ler outra vez, porque senão eu posso fazer mímica e falar que estou lendo e não está lendo coisa nenhuma. Pode ser uma outra pessoa que tem dinheiro para todo mundo no final, para pagar o cachê. Chega para cá, vem. Vamos lá. O poema chama-se Jornada, a obra Antologia dos Imortais. O espírito é Adelino da Silveira, por Francisco Cândido Xavier. Jornada. Isso. Jornada. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era. Infusório do mar em montões do sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera. Achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, o homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Muito obrigado, querido. Obrigado. Então, se a nossa consciência, conforme o espírito Militão Pacheco, nós já passamos por todos os continentes no planeta Terra. Segundo o Dr. José Raul Teixeira, só como humanos na Terra já animamos mais de 1000 corpos.
E para Allan Kardec, somente numa encarnação, um homem de 80 anos, uma mulher de 80 anos, o energismo do corpo já se renovou o equivalente a 400 vezes ou mais. Em alguns dias, todo o energismo do corpo se renova. E Kardec, presenciando isso, perguntou a ele próprio: e o espírito está se renovando? Brilhe vossa luz. Como fazer brilhar essa luz? Eu pedir isso numa prece consciente. Porque na oração, segundo Kardec, devemos revelar a nossa intenção. E a minha intenção era ter acesso à minha própria consciência. O suficiente para entender a minha origem, natureza e destinação como ser imortal, que é a proposta essencial do Espiritismo. Ele trata da origem, da natureza e da destinação do espírito. Então eu queria saber de onde eu vim, como eu fiz essa viagem, por que eu estou aqui, para onde irei e como irei. De modo que, nesse momento de introspecção, usando de honestidade para com a minha própria consciência, apresentando a minha proposta conforme as imagens que eu criava nesta mentalização, nessa intenção, e a partir dessa sinceridade, ou melhor, desta honestidade, o que sou e o que almejo ser. Num segundo momento, eu percebi que carecia de exercitar a humildade, reconhecer a minha própria ignorância em relação ao que eu almejava. Porque o que eu sabia era que não sabia quase coisa alguma. E exercitando a humildade, reconhecendo a minha própria ignorância, porque é uma recomendação do próprio Kardec, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. E naquele momento eu deixei de lado o que eu achava que sabia. E deixando como livre pensador a mente, a consciência como se fosse um papel em branco. E usando de sinceridade, sou eu que quero fazer a obra. Como co-criador, sou eu que quero expressar a minha luz, os meus potenciais. E após esta introspecção, esse diálogo com a minha consciência, e agora na ação, eu percebi que precisava de fidelidade para a aplicação. Tudo que eu intencionei, tudo que eu almejei, as informações que nós chamamos de intuições ou informações intuitivas, dimanando da minha própria consciência, de tudo que eu já fui, de tudo que eu já animei, de tudo que eu já angariei até hoje. E ao mesmo tempo o que me falta, porque nem tudo sei, porque o aprendizado e a estrada é interminável, ou são intermináveis. E eu preciso de novas informações, por isso eu as busco em quem já avançou. E nesse formato há uma prece muito bela do Espírito Rossini, na Revista Espírita com Kardec, e outra também de Leon Denis na obra O Espiritismo na Arte. Como se eles acessassem nesta petição outras consciências e pedindo que elas viessem para nos mostrar como elas fizeram para chegar lá. E nesse momento, esses espíritos que já chegaram em patamares que gostaríamos, falaram: nós deixamos o rastro, é só seguir. Não foi Jesus que disse-nos: segue-me, em mais de um momento. Então veja como é simples. Quanto mais sincero, quanto mais honestos conosco mesmo, quanto mais humildes a apresentarmos esse propósito, e quanto mais fiéis a esse propósito enobrecedor, mais profundo mergulhamos na consciência para trazer novos referenciais para o consciente, para alimentar a minha inteligência, a minha capacidade imaginativa, o meu pensamento, o fortalecimento de minha vontade, para que eu possa gerenciar esse oceano de possibilidades infindáveis que é a mente, onde nada é impossível, segundo vários autores.
desde que eu obedeça às leis. E ao mesmo tempo, quando eu começo a pensar, eu crio um condicionamento, segundo a minha inteligência, que vai dar as diretrizes. O pensamento vai começar a arquitetura. A imaginação vai dar a forma. Os sentimentos vai dar vida. A palavra movimento e a atitude direção. Então, conforme eu vou criando os novos pensamentos, eles vão se transformando pela repetição em condicionamentos. Os condicionamentos geram os futuros hábitos. Os hábitos transformar-se-ão em instintos. E o subconsciente é o quartel-general dos instintos, as forças instintivas que governam o universo psicofísico. Então, se eu levar algo de novo, de enobrecedor para esse subconsciente criado no consciente pela minha lucidez de agora, eu transformo o meu comportamento. As minhas atitudes indevidas, conforme as atitudes mais enobrecedoras que eu estou criando agora. E quando eu começo a criar algo no meu consciente, visando transformar o subconsciente, que em parte é uma fração do inconsciente, onde normalmente está as forças perturbadoras, escravizadoras, tanto do consciente quanto perturbadoras do próprio subconsciente. E quanto mais amoroso for nesse processo de criação e transformação do consciente e do subconsciente, mais energias enobrecedoras eu levo na direção do inconsciente, não negando, nem temendo, nem fugindo ao enfrentamento das realidades que já vivi. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Assim afirmou Paulo de Tarso. Hoje eu cresci. Só porque eu tenho uma visão diferente da vida, eu vou me culpar pelo que eu fiz até agora há pouco? Por exemplo, se eu não sabia que o suco da casca de um simples melão, juntamente com a sua consciência que está na semente, é 500% mais nutritivo do que o suco da própria polpa. Só que até agora há pouco eu joguei fora. Como que eu posso me culpar por algo que eu não conhecia, por algo que eu não sabia? A partir de agora, eu vou aproveitar a casca e a semente, que eu vou ter a honra de confeccionar para Marlene e o Egino, para que eles possam experimentar. Nós podemos fazer as duas coisas, da polpa e da casca, e eles mesmos dizer para vocês, a partir de amanhã, se é verdade ou não. Então, se ontem eu agi usando apenas a minha intelectualidade e subi, intencionei avançar pisando nas outras pessoas, eu não tinha a minha inteligência emocional aprimorada, eu não sabia o valor de um relacionamento afetivo. E mais tarde aprendi que eu precisava aprender a relacionar-me. Mas mesmo relacionando de forma agradável, eu não tinha ética, eu não tinha a inteligência espiritual aprimorada. E hoje, com essa consciência ética, sabendo que eu estou em vocês, e vocês também existem em mim, tudo que eu fizer a um dos mais pequeninos irmãos do Cristo, é a Ele que estou fazendo, porque tudo está nele. Isso está em Colossenses com Paulo de Tarso. Nele, no Cristo, existimos. Nele somos aperfeiçoados. Um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros orbes. Pastorino na obra Sabedoria do Evangelho. Então brilhe vossa luz. Em cada situação que a vida nos ofertar como possibilidade de ascensão, pelo menos questionar duas coisas que parecem a mesma coisa, mas não é. O que queres que eu faça, ou o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça em relação à minha própria consciência, já que não a conheço? Ou conversando diretamente com a consciência, com o Cristo, com o Deus que existe em mim, o que queres que eu te faça? E a partir desse instante eu pergunto a vocês: vocês conhecem
Já ouviu dizer de alguma coisa que não é viva? A cadeira que vocês estão sentando, por exemplo. Porque os átomos que a compõem, que se aglomeram para formar as moléculas, eles são aglomerados de forças vivas, segundo André Luiz. Eles nasceram da matéria mental, que é formada por vidas incontáveis, quando nós os edificamos, porque quando pensamos, criamos átomos, segundo Kardec. Transformamos em alimentos e em medicamentos. Então, quando intencionamos pensar na verdade, pensar na paciência, ou na sua edificação, ou na sua construção, porque como afirmamos hoje de manhã, e alguém já comprou o livro para tirar a limpo, se é verdade mesmo que Amélia Rodrigues, na obra Nos Caminhos de Jesus, no capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, narra que virtudes são entidades, são espíritos. Porque quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no prelúdio ou na introdução, já percebeu isso? Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Então eu vou criar uma virtude que é um conjunto de valores pensados, sentidos, falados e vividos. Então eu vou transformar a teoria em prática. Então quando eu começo a desenvolver a ciência da paz, para que no futuro desenvolva a paz de consciência, eu estou construindo uma virtude, uma entidade, um ser que representará a minha consciência quando na ação. Quando falamos de caridade, falamos que a caridade é o amor em ação. Mas na obra que eu citei, a própria caridade apresenta-se como uma entidade. Porque caridade é um processo de autoiluminação. Tudo que eu fiz brilhar da minha consciência e transformei em coisas melhores, é o que nós podemos chamar de caridade para consigo, a libertação da própria consciência. Eu aprendo a pensar segundo a minha própria inteligência, porque ninguém consegue pensar se não tem inteligência daquilo que vai pensar, conforme dissemos de manhã. E o que eu estou pensando, intencionando criar, precisa ser qualificado pelas minhas virtudes edificadas ou pelas virtudes de alguém. E parece que no Evangelho ficou registrado alguma coisa desse naipe. Quando uma jovem senhora que sangrava há 12 anos, intencionando curar-se, transformar o seu campo vibracional em algo harmônico, ela tocou em alguém que tinha as informações, que tinha os valores, e esse alguém, o nosso mestre, modelo e guia, Jesus, afirmara no momento: alguém me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes. Quem foi? A caridade, que é uma entidade? A fé, que é mãe de todas as virtudes? A esperança? A misericórdia, já que todas as almas que compõem o planeta Terra são partes do Cristo? Será que foi Emmanuel? Não é uma virtude em Cristo? Um Bezerra de Menezes não é uma virtude também? Então, quando começamos a idealizar a construção ou a manifestação desta luz, 4 coisas precisam ter coerência. Eu penso na verdade daquilo que eu desejo construir. Eu vou usar os meus sentimentos para sentir o que eu estou pensando ou qualificar o que eu estou pensando. Eu vou usar das palavras para falar do que eu estou sentindo. E vou usar as ações para cultivar o que eu estou falando. Se eu penso uma coisa, sinto outra, falo outra e vivo outra, com certeza não dará certo. Por exemplo, eu penso que a energia que vai reorganizar o meu universo psicofísico é a energia dos médiuns. Não é assim que pensamos? São eles as fontes de canalização da energia que vão trazer o energismo para dentro de nós. É assim que está em Kardec? Garanto a vocês que não. Vá lá na obra Céu e Inferno, mas comece antes no Livro dos Espíritos, vá para o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e chega lá. A prece é uma magnetização, obra Céu, o Céu e o Inferno, por meio da qual eu vou interagir com o seu corpo perispiritual, e você já está desencarnada, porque eu estava falando da assistência aos desencarnados.
Eu vou desagregar o energismo que você condensou e que não está conseguindo governar. Na realidade, o alívio que você recebeu foi o patrimônio que você perdeu. Tirei o talento que você enterrou e mudei de mão. E Kardec fala, o máximo que eu vou fazer é estimular o potencial que você tem. E colocando o seu potencial em ação, porque está na obra A Gênese, que cada ser tem no seu perispírito uma fonte permanente de energias, tanto para curar o corpo, quanto para afastar os maus espíritos. E o próprio Kardec falava que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. E para nos curarmos da parasitose espiritual, que nós chamamos de obsessão e de qualquer enfermidade, a prece fervorosa e a nossa mudança real. Então, brilhe vossa luz, o querer sincero, o saber consciente e o viver coerente. Quanto mais nobres os pensamentos, quanto mais harmônicos os sentimentos, quanto mais disciplinadas as palavras e quanto mais justas as atitudes, por ser a cada um conforme suas obras, quando começo a pensar, segundo Kardec, eu me conecto com todos os seres dentro de um mundo, com todas as minhas vivências e com todos os seres em todos os mundos. E conforme a lei de harmonia e de sintonia, de frequência dos afins, eu vou carreando para o meu cenário mental, emotivo, psicofísico, moral e espiritual, conforme eu começo a pensar. Eu estou em conexão com todos os seres que pensam como eu penso, e com todos os seres que pensam como eu não penso. E peço a vocês que comecem a fazer isso agora, intencionando, a partir de uma proposta enobrecedora, a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de dias melhores. Intencionando, como é a minha proposta, o meu projeto, como eu disse hoje, ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Com o exame de consciência, usando de honestidade, de humildade, sinceridade e fidelidade. E comece a criar a imagem de vocês como gostariam de ser ou de se tornar. Inspirem com suavidade, sabendo que esta imagem que está sendo criada no consciente está indo ao encontro da luz do Deus, do Cristo, do Evangelho que está em nossa consciência, trazendo-a para enriquecer a nossa inteligência, o pensamento, a imaginação, os sentimentos e as emoções, para reorganizarmos o universo perispiritual e, consequentemente, o corpo biológico, refletindo no meio onde vivemos. E com a nova experiência em pauta e colhendo os benefícios dela mais aprimorados, enriquecendo o subconsciente e alterando o nosso comportamento, mudando da insegurança, da ansiedade para a autoconfiança, da tristeza para a alegria, da dúvida para a fé, do desespero para a esperança. Pensem, mentalizem, sintam. Se o energismo do corpo se renova em alguns dias, imagine o energismo perispiritual, que segundo Kardec, na velocidade de um relâmpago, podemos construir um perispírito novo. E imagine o poder mental, que é mais potente de todas as colas e o traçado de todos os cimentos, segundo Miramês, que interage e altera a matéria em todas as dimensões, segundo Emmanuel, o pensamento. Pensem, sintam, mentalizem o vir a ser. E Deus, o Cristo, seus emissários, vendo em nós a sinceridade de permitir que a nossa luz brilhe, como Ele próprio recomendou: brilhe vossa luz,
para que em vendo vossas boas obras, os homens possa glorificar o nosso Pai que está nos céus de nossas consciências. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, que os seus emissários, à luz do seu Evangelho, façam-nos instrumentos de sua paz. Muito obrigado. Da paz a todos.